Graça e paz, queridos, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, seu restinho de semana. Estamos aqui para trazer uma breve meditação para o nosso fim de ano, última semana de dezembro. E tem um texto aqui muito legal, muito interessante para nós meditarmos alguns minutinhos. E espero ter a sua atenção por alguns minutos, porque eu creio que esse texto aqui será muito abençoador para a minha e para a sua vida. E o texto que eu escolhi para a nossa meditação está lá em Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15, que a palavra do Senhor diz assim, deixa eu só fechar aqui a janela aqui, que diz assim, né? Depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Pois bem, logo após a prisão de João Batista, o Senhor Jesus Cristo ele foi para a Galiléia e iniciou o seu ministério. Então devemos atentar aqui para esse texto quando ele diz assim: o tempo está cumprido. Então o tempo de preparação para o caminho do Senhor Jesus já havia sido feito, preparado por João Batista. Então o tempo se cumpriu. O período da preparação, ele havia terminado. Então já se inaugurou um novo período, né? O plano redentor de Deus havia se iniciado na pessoa de Cristo. Então ele diz também: e o reino de Deus está próximo, né? O domínio de Deus está vindo, já está presente em nosso meio, na pessoa de Cristo. Deus reina soberanamente sobre todas as coisas e agora Ele está vindo para operar em nossas vidas esse domínio, porque o homem havia se perdido no Éden e ao longo da história se escondeu de Deus, se desviou de Deus, virou as costas para Deus. Tanto que o apóstolo Paulo diz: porque todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Então, para nós voltarmos a desfrutar dessa glória, nós precisamos de um redentor. Nós precisamos de um mediador entre nós e Deus. E esse mediador é Cristo. Né? Há um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Cristo. Então, quando a palavra de Deus aqui dizia: o reino de Deus está próximo, então é isso, né? O reino de Deus, o domínio de Deus sobre os corações, novamente se iniciou na pessoa de Cristo, na sua vida, o seu ministério, os seus ensinamentos, né? O seu sofrimento, a sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão aos céus. Tudo isso engloba o domínio de Deus sobre a vida daquele que crê na pessoa de Cristo. Então ele diz também: arrependei-vos e crede no evangelho. A palavra arrependei-vos, ela no grego, ela é metanoia. Metanoia significa uma mudança, uma transformação de mente. É todo um modo, ele não engloba somente a questão de eu creio em Deus, eu creio que Deus existe, não. Ele engloba todo um fator de transformação de vida. Você estava indo em uma direção totalmente oposta àquela que Deus havia estabelecido para você. Então você para no meio do caminho, repensa toda a sua vida, a sua maneira de crer, a sua maneira de se relacionar com as pessoas, a sua maneira de se relacionar com Deus. E você vê que o caminho que você estava seguindo era um caminho totalmente oposto, errado, seguindo as suas próprias vontades, os seus próprios pensamentos. E você começa a ler a Bíblia, a repensar Deus, a se relacionar com Deus, e Deus redireciona você por um caminho ao qual Ele havia estabelecido anteriormente para a sua vida. Então você começa a ter uma mudança de mente, a pensar corretamente sobre Deus, como diz a W. Tozer, a ter um relacionamento correto com Deus e com o seu próximo, com os seus irmãos, ou até aqueles que não têm a mesma fé que você. Então você começa a ser dirigido por Deus. Essa metanoia é isso que Deus quer de nós. Né? Arrependimento, geralmente nós pensamos em eu fiz muita coisa errada no passado, então eu tenho que parar de fazer aquelas coisas. A metanoia, na verdade, não é exatamente isso. É claro que nós devemos, se nós fizemos muitas coisas erradas no passado, nós devemos parar de fazer. Isso é correto, mas a metanoia quer dizer uma mudança de mente, uma transformação de mente. Nosso modo de pensar tem que ser transformado na imagem e semelhança de Cristo. Nós devemos ser a imagem e semelhança, devemos andar como Cristo andou nessa terra.
Então, que fala, né? Crede no Evangelho. A Bíblia fala, né, que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Então, primeiramente, né, as aplicações para a nossa vida aqui é uma mudança de mentalidade. O modo como nós enxergamos o mundo, o modo como nós enxergamos o nosso próximo, o modo como nós enxergamos Deus, tem que ser transformado pela Bíblia Sagrada. A Bíblia deve ser a nossa bússola, o nosso molde. Nós devemos sempre estar sendo moldados por essa palavra poderosa, né? E prioridade no reino de Deus. O reino de Deus está próximo, ele está dentro de mim, de você, e também termos uma fé ativa, né? Crer nesse evangelho, crer que Jesus Cristo veio em carne, que ele é o Filho de Deus, ele é o Deus Todo-Poderoso, o Emanuel, que desceu dos céus, se relacionou conosco, trouxe salvação para todo aquele que nele crê. Então essa é a palavra que eu gostaria de deixar para vocês, mensagem de fim de ano, que o tempo se cumpriu em Cristo, o reino de Deus chegou, e nós devemos nos arrepender e crer no evangelho, crer no nome de Cristo, para que o nome dele venha a ser glorificado e nós vivamos uma vida mais de acordo com aquilo que Cristo estabeleceu para nós. Amém? Que Deus abençoe e nos vemos num próximo momento.